bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos, no qual você encontra exclusividade e o curso Liturgia da Palavra para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa caminhada pelo tempo pascal e hoje veremos as leituras do quinto domingo. Quais são elas? Iniciamos com a primeira leitura tirada do livro de Atos dos Apóstolos, a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo. Depois, prolongamos esta leitura com o Salmo 144 ou 145, conforme a sua Bíblia, e damos mais um passo no livro do Apocalipse, já quase na conclusão do livro, uma mensagem de esperança com a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste. Mas vamos iniciar, como sempre, com um trecho do Evangelho de João, hoje o primeiro discurso de despedida. Sim, no Evangelho de João, Jesus faz 2 discursos de despedida lá na última ceia e hoje lemos um trecho do primeiro. Mas antes ainda, não se esqueça de deixar o seu joinha, deixar o seu like. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Mais ainda, colabore para que o nosso canal continue a produzir estes vídeos com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. E considere também a possibilidade de participar do nosso curso toda terça-feira à noite, recordando que este vídeo é apenas um recorte do nosso estudo mais longo e mais detalhado, toda terça-feira à noite. Este é o link para maiores informações e este é o link para o formulário de inscrições. Vamos então para o Evangelho de João e, como sempre, quem vai nos explicar este trecho tão bonito do Evangelho é a professora Rita de Cássia Ló. De hoje, então, está dentro do primeiro discurso. Jesus inicia o discurso de adeus só após a saída de Judas. Se vocês observarem, nós começamos o evangelho de hoje no versículo 31. Se depois vocês derem uma olhada, no versículo 30, Judas pega o pão molhado e vai embora. Então, o finalzinho do 30 é exatamente a saída de Judas. Então, agora Jesus começa o discurso. Seu supremo ensinamento não é para traidores, né? Quer dizer, a ideia que o texto mostra, quem tem que escutar e pôr em prática é aqueles que aderiram e permanecem com Jesus, não aqueles que a opção é trair a comunidade. Os versículos 31b até o 32, ele fala a glória do Filho do Homem e de Deus. Nós já vimos, num outro momento, essa questão do Filho do Homem. É um termo que aparece também nos sinóticos, e aqui, na boca de Jesus, significa eu. Tanto lá nos sinóticos também tem essa compreensão, principalmente no Evangelho de Mateus, o Filho do Homem é Jesus falando de si, sua própria identidade. A glorificação do Filho do Homem acontecerá na cruz. João 13, até o capítulo 20, é chamado do livro da glória. A entrega pessoal de Jesus manifesta a glória do Pai. Se a gente recordar, lá no início do livro dos Sinais, que é as bodas de Caná, nós temos lá, Jesus diz que a hora não chegou. A hora que Jesus se refere é a partir desse capítulo 13, quando nós iniciamos o livro da glória. E essa glória será plena na hora da cruz, né? Se manifestará a glória de Jesus, que é também a glória do Pai. No 33a, diz, né? Por pouco tempo estou ainda convosco. Exatamente quanto tempo? A indicação é vaga, é uma provocação para chamar atenção, para você ficar atento ao que ele está ensinando
e também cria uma certa ansiedade. A partida iminente parece mais vezes nos dois discursos. Aqui não é a única vez, quer dizer, Jesus está dizendo: olha, fiquem atentos, eu tenho pouco tempo aqui. E aí é um método também, não que isso não ia acontecer, mas é um método para dizer, ou vocês escutam agora ou não vão escutar mais. E no versículo 34 fala do um mandamento novo, o amor mútuo. Por que novo? Então tem um velho. Porque, na verdade, quando nós iniciamos aqui, que ele fala desse novo mandamento, e aonde a essência desse novo mandamento é o amor, é tudo para mostrar que o amor está no centro da nova aliança, porque o amor de Jesus é fundamento, modelo e força. Então, ou o discípulo e a discípula entende isso, ou não pertence à nova aliança. Não é só uma ação pontual e esporádica, mas é um modelo de vida, é isso que eu estava falando. É identidade, uma opção que deve ser renovada a cada dia, a cada nova situação. O discípulo, a discípula tem que renovar essa opção. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, aquilo que eu falei. Então, na carteira de identidade do cristão, do discípulo e da discípula principalmente, né, seria olhar para aquela carteira e dizer: eu sei quem é o mestre deles, porque essa é a nossa marca, o amor mútuo. E isso deveria nos identificar. Ao olhar para o discípulo e para a discípula, qualquer um poderia dizer: esses pertencem à nova aliança, pertence a Jesus Cristo. E agora uma pergunta, porque o texto aqui fala desse mandamento: amai-vos uns aos outros. Vale só para quem é da comunidade? Não precisamos amar quem não é da comunidade? E daí? É só entre nós esse amor? Ou se estende? Como vocês entendem? Quem olha para nós é capaz de dizer: essa é um discípulo, uma discípula de Jesus, porque nos reconhecem pelo amor. Pois é, isto que a Rita nos fala é bastante interessante, né? Nós vivemos repetindo aí, amai-vos uns aos outros, mas o que significa isso concretamente no nosso dia a dia? É um ponto interessante que depois nós vamos retomar na nossa reflexão. Mas e a primeira leitura? O final, a conclusão da primeira viagem missionária de Paulo. Vamos ver? Então, a leitura de hoje, o relato é um sumário do percurso e da volta da primeira viagem. Lembra que na semana passada, Paulo estava indo nessa viagem. Hoje, ele está voltando. Então, no versículo 21, nós temos cidades de Listra, Icônio, Antioquia da Psídia. O 22, que é o resumo do discurso de despedida. Organização das igrejas, no versículo 23. Eu sempre gostei muito de Paulo nesse sentido. Vocês podem perceber, pode pegar as 3 viagens de Paulo, vocês vão observar que Paulo, ele passa de novo nas comunidades. Ou ele passa pessoalmente, conversando, para orientar, para ver, para provavelmente discutir algumas questões práticas, ou senão ele manda cartas, que é o que ele faz agora no retorno, ele repassa as comunidades que ele formou na ida. A passagem da região da Psídia para a região de Panfilha, cidades de Perge e Atália, que é um porto, e no versículo 26, a viagem por mar até chegar em Antioquia, junto ao rio Orontes. A prestação de contas à comunidade que enviou
Eu falava para vocês, eu acho que foi na semana passada, ou foi num outro curso de Paulo, Paulo tem a sua comunidade em Antioquia. De lá ele é enviado pela comunidade. A comunidade, segundo o Ato dos Apóstolos, estende a mão, abençoa a viagem de Paulo e permanece em oração. Paulo termina o projeto, provavelmente a comunidade tem todo o projeto da viagem, para onde Paulo vai. Quando ele volta primeiro para Antioquia, para a comunidade, presta conta de todo o trabalho missionário, provavelmente conta os lugares, os problemas, as novas comunidades e tudo mais, e permanece ali um tempo até sair para a próxima viagem. O discurso de despedida é uma palavra de encorajamento, os sofrimentos como condição para entrar no reino de Deus, mas não são explicados quais os sofrimentos. E o reino de Deus não é o paraíso no céu, provavelmente é uma contraposição ao Império Romano. Não a paz armada e violenta de Roma, mas um projeto de vida e fraternidade de Jesus. Os apóstolos escolheram presbíteros, está lá no versículo 23. Aqui, gente, não é o sacerdote ainda. O presbítero é a palavra que vem do grego, que significa anciãos. Então, provavelmente ali é a formação de pessoas que ficam responsável pela comunidade. Então, os apóstolos escolheram presbítero, anciãos, ainda não o sacerdote. Na carta aos Filipenses, no início também está presbíteros, também é ancião. Mais uma decisão criativa de Paulo para estruturar as igrejas. Quer dizer, desde o início não tem uma ordenação, mas tem alguém que fica responsável pelas comunidades. Isso é organização, que depois a igreja vai se estruturando. As comunidades joaninas têm outro tipo de organização. Nossa organização eclesial hoje, ela é paulina, não joanina. Esse zelo apostólico de Paulo, eu acho que nossa igreja teria que aprender muito, e nós como leigos e leigas também, a preocupação com as nossas comunidades, a preocupação com os nossos grupos, com os lugares que às vezes a gente vai fazer uma formação, a preocupação de estar, voltar, perguntar, se preocupar e tudo mais. De fato, Paulo é um personagem bastante interessante e que nos ensina e questiona. Mas e o Salmo? O que o Salmo de hoje nos convida a rezar e a viver? Nós percebemos que o recorte litúrgico desconfigurou o esquema do Salmo, porque não seguiu, não fez os cortes no lugar certo. O que aconteceu? Né? O refrão, o versículo 1, que é o refrão, é um convite que o salmista dirige para si mesmo, né? Bendirei o vosso nome, que o salmista está dizendo, ó, eu quero bendizer o nome do Senhor, que eu bendiga o nome. Quer dizer, é o propósito pessoal, eu decidi bendizer o vosso nome. E ele vai ser repetido no versículo 21, no último versículo, que foi omitido, né? A minha boca louve o Senhor, minha boca louve Javé. Na liturgia de hoje, nós temos lá os versículos 8 e 9, que são uma lista repetitiva das atitudes de Javé. É uma lista até curiosa, porque são essas, ó. Misericórdia, piedade, amor, paciência, compaixão, bondade e ternura. Vocês fizeram as contas? Veja quantas qualidades são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete é o número perfeito. Quer dizer que os sentimentos de Deus por nós, ou as atitudes, mais do que sentimentos, as atitudes de Javé em relação a nós, são perfeitos. Tá? Então, não falta nada.
Depois, nos versículos 10 a 12, primeira parte do 12, nós temos o convite para toda a criação louvar a Deus por sua glória e suas ações, para suas façanhas na história. Lembra que falei, né? As ações salvadoras ou libertadoras de Deus. E nos versículos 12b e 13, fala que o reino de Deus é esplendoroso e eterno. Guardem essa informação, porque nós vamos ver daqui a pouquinho. O reino é esplendoroso. Mas, uma coisa que é importante, o reino não vai começar depois que você morrer, né? Então, o reino de Deus não vai começar lá no paraíso celeste. Lembra que eu falei que não existe diferença entre salvação e libertação? Quer dizer, o reino começa aqui já neste mundo. Como é que o reino acontece nesse mundo? Quando tem justiça, quando tem paz, quando tem verdade, quando tem comida, quando tem água, quando tem vida, quando tem emprego, quando tem salário, o reino acontece. Chegamos então à segunda leitura, tirada do livro do Apocalipse. Espero que você, ao longo destes nossos encontros, tenha percebido que o Apocalipse é um livro de esperança, não um livro para nos impor medo e desespero. Vamos então com a leitura de hoje sobre a Jerusalém Celeste. O que nós temos na leitura de hoje? Fala ali que há um novo céu, uma nova terra, que não tem mais pecado, não tem mais morte, não tem as forças do mal. Quer dizer, a vitória de Cristo sobre a morte é uma nova criação. Este conceito é importante, guardem isso aí, que a vitória de Cristo sobre a morte é uma nova criação, não é à toa que Paulo vai falar que é o novo Adão, mas isso nós vamos retomar essa ideia em Pentecostes, então não percam a aula de Pentecostes, que nós vamos voltar a falar desse conceito da nova criação nos escritos joaninos. Hoje nós temos lá a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém Celeste, que é uma esposa linda, uma esposa preparada, enfeitada, já maquiada, toda com todos os adornos para as núpcias. Essa descrição da Jerusalém resgatada, da Jerusalém nova, já acontecia lá em alguns profetas, já tinham falado nisso. Qualificam essa Jerusalém como luminosa, fonte da luz, forte. Dessa Jerusalém brota a vida, brota a felicidade, brota a paz. E agora, esta Jerusalém é a esposa do Cordeiro. E ela é amada e é a mãe dos seus filhos. Então, é muito interessante este jogo, porque a igreja é a esposa de Cristo. Paulo já tinha falado isso também. Então, vejam que é uma ideia recorrente. A esposa é a igreja, mas aqui o autor do Apocalipse diz, concretiza isso lá como a Jerusalém Celeste. E por que ela é celeste? Porque ela é a imagem da beleza, né, do esplendor do próprio Deus. A Jerusalém Celeste diz assim que ela é a morada de Deus, mas na verdade é usada a palavra Shekinah, né? No hebraico existe o conceito Shekinah, que é a presença de Deus no meio do povo. Isso acontece várias vezes no Antigo Testamento e no Novo também. Por que é um novo modo de falar de Shekinah e por que é uma nova Shekinah? Porque isso já aconteceu outras vezes. Por exemplo, lá no Antigo Testamento nós temos aliança. E tudo que está ligado à aliança, se vocês recordarem, tem lá a tenda da reunião, e na tenda da reunião tinha a coluna de fogo, a coluna de nuvem, sinal da presença de Deus. E no quarto evangelho, lá no Evangelho de João, começa dizendo que o Verbo se fez carne. A encarnação do Verbo em Cristo é outra forma desta Shekinah, desta presença de Deus. No versículo 5, 4, aliás, nós temos lá que será enxugada a lágrima de todos os rostos, né? Quer dizer, a eliminação total da tristeza. Não só as lágrimas, mas a morte, o luto, a dor, o choro, nada disso acontecerá mais na cidade.
Ou seja, na Jerusalém celeste haverá somente alegria, vida, paz, felicidade. E o versículo 5 mostra duas confirmações, uma oral e outra escrita. A confirmação oral está na boca daquele que está sentado no trono. Eis que faço nova todas as coisas. Então, confirmação oral. Ou seja, aquele que está sentado no trono é Deus Pai, agindo como Criador do mundo e juiz da história. E a confirmação escrita é que o vidente recebe uma ordem: escreva tudo num livro. O livro, na apocalíptica, é um elemento essencial. Tudo que é importante está registrado num livro. Este livro, como nós já vimos antes, foi aula passada ou 15 dias atrás, lembra que o livro estava lacrado e que vai ser aberto? Quer dizer, no tempo certo, este livro será aberto, será lido e as promessas serão realizadas. O paraíso não é uma saudade do passado, mas é uma esperança para o futuro. Aliás, existia um livro do Carlos Mestres, que o título era exatamente isso, Paraíso, saudade ou esperança. E por isso nós temos que retomar a mensagem dos apocalipses todos, né? Não tenham medo. Olhar para as circunstâncias agora não com medo, não com uma saudade, com aquele sentimento de que antigamente que era bom, mas ao contrário, olhar para o futuro com esperança. Aliás, é isso que se define por esperança, né? Olhar para a frente sem medo. Tenho certeza que estas explicações foram bastante interessantes e que já abriram algumas luzes para compreender cada uma das leituras. Mas e no seu conjunto? Como elas estão entrelaçadas? Como sempre, este é o momento para compreender isto. O pano de fundo é o reino de Deus. Mas não só o reino de Deus, mas também o nosso compromisso com ele. Vamos ver, ó. O Evangelho fala, né, que Jesus diz: amai-vos aos outros como eu vos amei. Quer dizer, o reino de Deus acontece quando praticamos o amor da mesma maneira que Jesus praticou em relação a nós, né? Sem julgamento, sem interesse, sem lucro pessoal, sem cobrar das pessoas, sem impor condições. Nisso, o Padre Zezinho estava certo, né? Amar como Jesus amou. A primeira leitura mostra lá, então, os missionários que ficaram entusiasmados com o sucesso do anúncio do Evangelho. E as dificuldades são oportunidades para praticar o compromisso com o reino. Nada de ficar aí como derrotista. Temos uma dificuldade, é oportunidade para a gente praticar o compromisso, né? No Salmo, nós falamos de novo lá, o Salmo fala do reino de Deus, que começa já aqui neste mundo, quando acontece justiça, paz, verdade e vida. Quer dizer, o reino de Deus está presente conosco já aqui. E a segunda leitura, nós vemos o reino de Deus que recomeça toda vez que as forças demoníacas são derrotadas. O pecado, a injustiça, a morte, a corrupção, a inveja e por aí vai. Toda vez que isso é derrotado, o reino de Deus acontece. Tenho certeza que estes vínculos entre as leituras abriram novas perspectivas para você compreender. Mas, e se você tiver que fazer uma catequese, uma homilia, agora é o momento para falarmos também disto. É bom recordar que a nossa fé na ressurreição de Cristo, no tempo da Páscoa, não pode se limitar a rezas, a orações, a ritos, a devoções, a gestos que a gente faz ali no, no momento da oração da comunidade, ou íntimo lá na nossa casa, na nossa devoção pessoal, mas que fica ali, depois não sai para a rua. Uma boa sugestão para quem vai fazer uma homilia, uma catequese, é dialogar com a comunidade é, e ajudar a comunidade a definir o que significa hoje, de uma maneira concreta, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
E, obviamente, aproveitar esse momento para alertar contra os mentirosos que usam o nome de Cristo para alimentar o ódio. A primeira leitura fala que precisamos passar por sofrimentos para entrar no reino de Deus, né? E aí, então, quais são os desafios em nossa vida diária para dar testemunho do reino de Deus? Para o nosso testemunho de coerência, de perdão, de aceitação, né? De acolhimento, de respeito. Quais são as nossas dificuldades? Nós vimos que o Salmo fala das atitudes de Javé. E assim como nós somos convidados a imitar o amor de Jesus no Evangelho, nós somos convidados também a imitar aquelas atitudes de Deus que estão elencadas naquelas 7 qualidades que tem lá no Salmo, né? Bondade, paciência, misericórdia, perdão, etc. E por fim, a segunda leitura, a esperança final que nos guia e que nos fortalece, que deve nos sustentar enquanto nós enfrentamos aqui as tribulações desse mundo. E aí a gente recorda a mensagem central do Apocalipse, que é: não tenham medo. Quer dizer, quais as nossas dificuldades para viver a esperança no meio das nossas tribulações? Tenho certeza que o nosso encontro de hoje foi bastante iluminador, foi bastante interessante. Por isso, como sempre, deixe o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações, deixe o seu comentário. O que você acha que hoje significa amar como Jesus nos amou? E, obviamente, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam continuar recebendo toda esta riqueza das leituras da liturgia dominical. Considere a possibilidade de participar conosco do nosso curso toda terça-feira à noite. Este é o link para maiores informações e este outro é o link para inscrições. E, é claro, considere também a possibilidade de colaborar com o nosso canal com um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso trabalho continue e estes vídeos possam ser produzidos. Tenha uma boa celebração, que a esperança da Jerusalém Celeste possa sempre estar no seu coração e na sua comunidade, para que você possa dar testemunho do amor de Cristo. Uma boa celebração para você e para a sua comunidade.